Opa, e aí galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Pessoal, olha só. é, Hoje nós vamos falar do reino protista. Então a gente começa o estudo do reino protista, beleza? Lembrando que reino protista, gente, começando já por aí, reino protista é o reino que tem os protozoários e as algas, beleza? Claro, isso eu estou falando daquele sistema de 5 reinos, né? Então você lembra que no sistema de 5 reinos, tá? Se você pegar lá o sistema de 5 reinos, já vou colocar aqui para você, tem o reino Monera, que é o reino lá das bactérias, das árqueas, né? Nesse sistema. O reino protista, que é esse que nós vamos falar aqui agora, tá? Que tem as algas, os protozoários. Além também do reino fungi, dos fungos. Tem o reino plantae e tem o reino animalia, né? Beleza? Então existem aí esses 5 reinos. Esse sistema é um sistema simples, o sistema de Whittaker-Margulis, aquele sistema que você já está acostumado a ouvir falar dele desde quando você está lá no fundamental. Mas existe um problema aqui nesse reino. Qual que é o problema? Ele não é um grupo monofilético. Ou seja, esse grupo, o reino protista, ele não tem um conjunto de organismos que compartilham um mesmo ancestral comum exclusivo. Ou seja, o ancestral, não existe apenas um ancestral comum dos indivíduos que fazem parte do reino protista. Então, na verdade, o reino protista tem organismos de linhagens diferentes, diversas, com algumas características em comum compartilhada ali. A gente fala então que é um reino arbitrário, né? Um reino artificial, um reino com critério arbitrário de classificação. E não é um reino de acordo com o sistema moderno de classificação. A sistemática filogenética, né? Ela tem que ser formada, né? Ela exige que os grupos taxonômicos sejam formados por grupos monofiléticos. Por grupos que tenham ali todos os indivíduos um ancestral comum exclusivo, beleza? E não é o caso do reino protista. E aí, mesmo assim, nós temos os protozoários, que também sozinhos não formariam um grupo monofilético. Se eu pegasse só os protozoários, não formam também um grupo monofilético. Se eu pegar só as algas, não formam também um grupo monofilético. Porque tem gente que fala assim, é só dividir em protista, né? Divide o protista em dois, o dos protozoários e o das algas. Mesmo assim não dá certo, não formariam 2 grupos monofiléticos. Tá? Então é um grupo muito diversificado, a gente costuma falar até brincando na biologia, que o reino protista é o resto, né? Não encaixou em nenhum outro reino, então é protista. Tipo assim, beleza? Lógico, existem sistemas de classificação mais modernos que dividem isso aqui em vários outros reinos, beleza? Mas aí fica muito complexo para quem está no ensino básico, quem está falando de ensino médio, ensino fundamental. Então fica inviável trabalhar isso no ensino básico, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui então? O que a gente faz no ensino médio, nos cursinhos, né? No ensino básico? A gente estuda as características, né? Dos indivíduos, porque existe um compartilhamento de características, existem algumas semelhanças entre esses organismos, mas para fazer isso, nós temos que separar protozoários de algas. Então é isso que a gente faz. A gente estuda primeiro os protozoários, beleza? Depois a gente estuda separadamente as algas. Então é assim que funciona o estudo do reino protista aqui pra gente, beleza? Lembrando que os protozoários sozinhos também não são grupos monofiléticos, também não é um grupo monofilético, e as algas sozinhas também não formam um grupo monofilético. Ok? Vamos lá então, gente. Protozoários, tá? Quais são as características dos protozoários? Aqui eu tô falando, gente, de características gerais, tá? Então, eu posso considerar isso aqui como sendo as características gerais dos protozoários, características que são aí comuns aos protozoários. Primeira coisa, gente, todo protozoário é unicelular. Todo protozoário é unicelular e acho que todo mundo aí sabe que unicelular é que contém apenas uma célula, né? É constituído por apenas uma única célula. Protozoários são eucariontes, né? Eucariontes são aqueles caras que possuem células com núcleo, beleza? Núcleo organizado ali, delimitado pela carioteca. Também possui as organelas membranosas, beleza? Membranosas, como
retículos endoplasmáticos, complexo de Golgi, né? Gente, todo protozoário vai ser heterotrófico ou heterótrofo. O que significa isso? Ele não produz seu próprio alimento, então ele precisa adquirir seu alimento do meio, né? Ou de um hospedeiro, ele vai precisar buscar alimento, ele não faz fotossíntese, ele não produz sua própria matéria orgânica. Então vou colocar aqui de forma simplificada, ele não produz seu próprio alimento, tá? Ele não produz seu próprio alimento. Então, por exemplo, uma ameba vai ter que ir lá fagocitar uma partícula para se alimentar, um paramécium também. Então, eles têm que buscar alimento de alguma maneira. Existem protozoários de vida livre, né, como os paramécium, como algumas amebas, e existem outros protozoários que são simbiontes, tá? Muito comum, né, gente, ter protozoários que são parasitas. Parasitismo, gente, é uma relação de simbiose, tá? Ele vive junto de outro organismo. Organismos que vivem juntos, né, revelam uma relação de simbiose. Então, por exemplo, você pegar um Trypanosoma cruzi, que causa chagas, é um protozoário parasita, tá? Mas é simbionte. Ele precisa do hospedeiro para poder completar seu ciclo de vida. Sem o hospedeiro, seu ciclo de vida não se completa. Então ele é simbionte, ele depende de outro organismo, tá, gente? Agora, tem simbioses que são harmônicas, beleza? Como, por exemplo, tem protozoários que estabelecem aí relações mutualísticas, tá? São mutualísticos, beleza? Como, por exemplo, protozoários que vivem no intestino de cupim, digere celulose, ele ajuda o cupim a conseguir nutriente a partir da celulose e também ele se alimenta, né, da celulose que foi adquirida pelo cupim. Então, os dois se beneficiam mutuamente ali de forma obrigatória. Então, são exemplos aí de relações simbiontes que acontecem nos protozoários. Claro que nós vamos dar um destaque aos parasitas, né? A gente vai estudar algumas doenças depois de falar dos protozoários de uma forma geral. E aí são parasitoses, né? São doenças causadas por protozoários. Existem algumas muito importantes para nós aí. Nós vamos ver elas depois de falar tudo sobre os protozoários. Os protozoários, gente, em geral são aquáticos, tá? Eu coloquei aqui aquáticos, mas podem ser terrestres também, tá? Podem viver também no solo, tá? Podem viver também em ambientes úmidos. Então existe essa possibilidade também deles viverem em ambientes úmidos ou na forma de cistos também no ambiente, estruturas de resistência para poder passar de um hospedeiro para o outro, tá? Alguns vivem dentro dos seus hospedeiros quando não são de vida livre, ok? Outra característica interessante é o seguinte: protozoários produzem quitina e também produzem glicogênio. Isso aqui é importante porque isso aqui revela proximidade do ponto de vista evolutivo com os animais, beleza? Com os animais, também com os fungos, e um distanciamento das plantas, né? Então, protozoários produzem quitina, que é um carboidrato, que tem, por exemplo, lá no exoesqueleto dos artrópodes, dos insetos, aparece na cutícula de alguns vermes, que são animais, tá? Aparece também na parede celular de fungos, ok? Então existe quitina também aparecendo, por exemplo, em cistos de protozoários, é comum isso. E o glicogênio, que é um de reserva, tá? O glicogênio, que é um de reserva, que é o que a gente também produz, armazenando glicose na forma de glicogênio no fígado, no músculo. Fungos também armazenam cristais de glicogênio no seu citoplasma e protozoários também. Então você percebe uma proximidade com os animais, tá? Inclusive a gente acredita nisso. Protozoários, ele tem ali um grau de parentesco próximo com os animais, ok, gente? Daí aqui, ó, alguns tipos principais de protozoários, tá, gente? Protozoários é aquilo que eu falei para você. Dentro desse reino de protista, né, vai ter vários filos, mas não tem a filogenética, né, não é muito bem definida, principalmente quando a gente pensa aí no reino protista como um reino, um grupo só. Então a gente acaba dividindo os protozoários aqui muito mais pelas características mesmo. Então, os ciliados, ou ciliófora, né, seria aí a descrição de um filo, são aqueles que possuem cílios, tá, gente? Então, a característica marcante é essa. Esses caras possuem cílios, ok? O que são cílios? Cílios são essas pequenas estruturas aqui que vão ajudar na locomoção, beleza? Esses são cílios. Aliás, já está marcado aqui, não precisa escrever, ó.
são os cílios, né? Esses cílios se movimentam, são produzidos a partir dos centríolos, eles se movimentam e permitem ele se locomover no ambiente aquático, no ambiente fluídico aí. Ok, gente? Então, ciliados possuem cílios. Aliás, a classificação dos protozoários vai ser baseada muito na forma dele se locomover. Ok? Ciliados possuem cílios e os cílios servem para a locomoção dele. Ok? Agora, repara que isso aqui é uma célula eucarionte, tem núcleo. Mas olha só que interessante. Existe um micronúcleo e existe um macronúcleo. Sendo que esse micronúcleo ele tem função vegetativa. Beleza? Desculpa, função vegetativa não. O micronúcleo ele tem função reprodutiva. Ele tem função reprodutiva. Como assim? Ele vai atuar na hora da reprodução e depois eu vou te mostrar como é isso. Função reprodutiva. Vai ser importante na hora de se reproduzir sexualmente. Enquanto que o macronúcleo tem função vegetativa. Beleza? Vegetativa. Ou seja, esse macronúcleo é que vai estar produzindo moléculas de RNA, vai estar, a partir dessas moléculas vão estar sendo feitas as proteínas, a síntese proteica, a síntese das enzimas. As funções vitais dele, né, no dia a dia, para a sua sobrevivência, estão baseadas no macronúcleo, tá? Na atividade do macronúcleo. Micronúcleo vai participar da reprodução. Aqui, gente, olha que interessante. Tem uma estrutura que é muito comentada em provas de vestibulares, que é o vacúolo pulsátil, né? Aqui está sem nome aqui, eu vou puxar aqui que isso é muito importante, tá? Talvez a mais importante de todas essas estruturas aí que nós estamos falando. É o vacúolo pulsátil. Vacúolo pulsátil ou contrátil. Pode ser chamado também de vacúolo contrátil, beleza? Mais importante no sentido de aparecer muito nas provas. Essa estrutura, o vacúolo pulsátil ou contrátil, ele é importante para eliminar excesso de água. Então ele elimina o excesso de água do citoplasma. Beleza? Excesso de água do citoplasma. Como assim? Opa, deixa eu voltar lá. Como assim? Se esse protozoário está no ambiente hipotônico, um ambiente de menor concentração, vai existir uma tendência de entrar água nele. Beleza? Eu não sei se você se lembra disso, mas um ambiente hipotônico é um ambiente que tem uma concentração menor concentração. O ambiente hipertônico é um ambiente que tem maior concentração. E como que a água flui? A água sempre flui no sentido do meio que está com menor concentração para o que está com maior concentração. É o que a gente chama de osmose, né? Ou fluxo osmótico. Então, se essa célula, se esse protozoário está no ambiente hipotônico, de menor concentração, vai ficar entrando água por osmose. Vai entrando água, ele vai o quê? Vai inchando, aumentando o volume, certo? E pode estourar, pode romper a membrana. Né? Para isso não acontecer, o vacúolo pulsátil fica eliminando esse excesso de água, né? Beleza? Então, a estrutura que tem essa função de eliminar o excesso de água, eu posso falar que isso é uma regulação osmótica, beleza? Posso falar que isso é uma regulação osmótica. Então, ele atua para a regulação osmótica. Tranquilo? Importantíssimo lembrar disso, tá? Vai aparecer isso em prova, você vai ver questão disso. Ó, esse cara aqui também, ele vai se alimentar por fagocitose. Aqui tava falando do vacúolo contrátil, agora que eu tô vendo, ó. Mostrando dois aqui. Esse cara aqui, gente, ele vai se alimentar, ele precisa se alimentar, ele precisa buscar alimento, porque protozoários são heterótrofos, beleza? Como que ele vai se alimentar? Ele vai se alimentar por fagocitose, que é o que acontece com os protozoários de vida livre. Eles precisam fazer fagocitose para se alimentar. Mas olha que interessante, aqui existe uma estrutura específica por onde vai acontecer a fagocitose. Existe um suco oral. Esse suco oral, gente, é uma região, uma invaginação que tem aqui na membrana, por onde o alimento vai entrar. Então, existe ali uma partícula alimentar, essa partícula alimentar entra por esse suco oral, e aqui nesse suco oral vai estar acontecendo endocitose. Então, imagina que aqui dentro, ó, tem o alimento, né? Tem aqui dentro o vacúolo, está formando aqui o vacúolo alimentar, a partícula alimentar está ali dentro,
Então, eu posso chamar isso aqui de vacúolo alimentar. Vou colocar aqui, ó. Vacúolo alimentar. Beleza? Esse vacúolo alimentar é o vacúolo que tem a partícula alimentar que foi endocitada. Aconteceu aqui uma endocitose. Esse local onde está acontecendo a endocitose, ele chama de citóstoma. Citóstoma, gente, cito vem de célula, estoma vem de boca, é como se fosse a boca da célula, por onde está entrando o alimento, por onde está entrando a partícula alimentar. Beleza isso? Importante lembrar isso. Então é aí que está acontecendo a endocitose das partículas alimentares. Ali entra pelo suco oral e acontece aí a endocitose dessas partículas. Esse local onde está acontecendo isso é o citóstoma, né? Citóstoma, aqui também está chamando de citofaringe, né? Como se fosse uma faringe por onde esse vacúolo se forma, né? Beleza? Então esses nomes citóstoma e citofaringe são aí os locais por onde está entrando a partícula e por onde está acontecendo a formação do vacúolo alimentar, ok? Tudo isso que está dentro da membrana é o citoplasma. A gente pode dividir esse citoplasma em endoplasma e ectoplasma, né? Isso aqui fazem parte do citoplasma, beleza? Citoplasma, normal, beleza? Igual qualquer célula eucarionte, qualquer célula tem, na verdade. O endoplasma é uma parte mais interna, o ectoplasma mais externa, mais próximo à membrana, ok? Bom, mas vamos voltar aqui na vacúolo alimentar. O vacúolo alimentar se formou, tá aqui o vacúolo alimentar, né? E aí o que vai acontecer com esse vacúolo? Esse vacúolo alimentar ele vai se fundir com lisossomos. Então imagine que tem aqui lisossomos, beleza? Deixa eu fazer esse lisossomo aqui. Aqui dentro do lisossomo tem enzimas digestivas. Enzimas digestivas. Então imagine que isso aqui seja o lisossomo. Contém o que dentro de lisossomo? Você já sabe isso, já aprendeu isso em citologia. Tem enzimas digestivas, hidrolases. Vai acontecer a fusão do vacúolo alimentar com o lisossomo, beleza? E vai formar aqui, ó, vou fazer aqui, um vacúolo digestivo. Vou colocar aqui, ó, vacúolo digestivo, beleza? O vacúolo digestivo. Ou seja, está acontecendo a digestão. As enzimas entrarem em contato com a partícula alimentar, está acontecendo ali a digestão. Deixa eu fazer uma amarelinha aqui para representar a partícula alimentar, né? Está acontecendo o contato entre os dois, está acontecendo a digestão. Depois, o que vai acontecer? Depois, esse vacúolo digestivo, depois que acontece a digestão, vai ficar lá dentro só resíduo. Deixa eu pegar outra cor para representar o resíduo. Vou pegar aqui um roxo. Então aqui está o resíduo. É como se fosse o quê? As fezes, né? Como se fosse o resto. Beleza? Esse vacúolo que carrega o resíduo da digestão é o chamado vacúolo residual. Vacúolo residual. Beleza? Vacúolo residual. E aí esse vacúolo residual tem que eliminar esse resíduo. Como que vai acontecer isso? É uma exocitose, olha lá, tá vendo? Ó? Isso aqui vai se fundir com a membrana, beleza? Vai se fundir com a membrana e esses resíduos serão eliminados, ó. Esses resíduos serão eliminados aqui para fora dessa célula. Opa, deixa eu voltar lá. Vai ser eliminado ali para fora dessa célula. E esse processo de eliminação desse resíduo tem nome. Isso aqui é um processo que é chamado de plasmocitose, né? Ó, o local onde está acontecendo isso é chamado de citopígio, ou pode ser chamado também, gente, de citoprócto, beleza? Citopígio ou citoprócto. E aqui, o que está acontecendo aí? Está acontecendo o processo de plasmocitose, ou seja, é o local onde ocorre a plasmocitose, beleza? Professor, o que é plasmocitose? É a defecação celular, é a eliminação do resíduo, é um processo de eliminação, um processo de exocitose, mas uma exocitose específica, é a eliminação de resíduos da digestão. Beleza isso? Tranquila essa ideia aí, gente? Então essa é a forma como ele se alimenta, ele faz fagocitose. Isso é um processo de fagocitose que eu estou mostrando para você. Se for uma partícula líquida, uma gotícula de lipídio, por exemplo, pinocitose. Se é um sólido, fagocitose. É assim que eles se alimentam. Tranquilo? Beleza isso? Então é isso aí, tá, gente? Essa é a estrutura dos
ciliados, né? Ou cilióforas. Beleza isso, gente? Tranquilo? Bom, aqui também representa de uma forma, ele é representativo das características dos protozoários de uma forma geral, tá? Então, protozoários de uma forma geral, eles vão fazer fagocitose porque são heterotróficos, eles têm estruturas de locomoção, nesse caso cílio, mas tem outros que têm flagelo, tem outros que são ameboides, tá? E nas próximas aulas eu vou falar desses outros tipos de protozoários também. Mas, por enquanto, eu quero que a gente fique por aqui, eu quero que você perceba como que ele se alimenta, como que ele vai digerir a alimentação, participando aqui o lisossomo, né? Se juntando com a partícula alimentar. Observa que tem local para entrar o alimento, tem local para sair o resíduo da digestão. Tem o vacúolo contrátil, que faz a eliminação de excesso de água, tá? Tem o macronúcleo, o micronúcleo. Tem os cílios, né? Que vão fazer aí um processo de locomoção, vão permitir a locomoção deles, tá? Então, essas são as características principais dos ciliados, mas também isso acaba representando os protozoários de uma forma geral. Aula que vem eu falo um pouquinho também dos outros tipos de protozoários e a gente dá continuidade ao conteúdo. Beleza, gente? Então, por hoje é só. Vamos terminar essa aula por aqui. Assista essa aula tranquilo. Aula que vem a gente continua com os protozoários e depois fazemos exercícios e demos prosseguimento aí aos conteúdos. Beleza? Valeu por ter assistido essa aula aí. Um abraço. Até a próxima.